Daniel, bom dia e bom dia ao nosso ouvinte que nos acompanha aqui no Direito ao Ponto. Sendo bem direto, Daniel, dificilmente, quando a gente analisa esse caso sob a luz do direito, inclusive das regras da época, aparecem várias irregularidades. Olha só. E isso chama atenção porque não é só um julgamento antigo, são erros que o direito moderno tenta evitar até hoje. Entendi. E qual o primeiro ponto, então, doutor, que já levanta a suspeita nesse julgamento de Jesus Cristo? Daniel, o primeiro ponto que levanta muita suspeita é o fato de ter ocorrido à noite. Pela lei judaica, julgamentos, principalmente os mais graves, deveriam acontecer durante o dia, com publicidade e mais transparência. Julgar à noite, de forma apressada, foge desse padrão e já indica uma possível irregularidade no processo. Olha só. Doutor, quanto à defesa, Jesus não teve chance de se defender de verdade, então, né? Daniel, de forma bem efetiva, a resposta é não. E isso é um dos pontos mais graves. Qualquer pessoa acusada precisa ter o direito de responder, de apresentar a sua versão, de se defender. Até hoje, nos dias atuais, o cerceamento de defesa é uma das causas de anulação de processo. Sem isso, o processo perde o equilíbrio e passa a ser só uma confirmação de algo que já estava decidido. Tá vendo, gente? E é engraçado, doutor, porque a gente, quando fala disso, fala dessa situação, vem à tona, né? O senhor está falando, eu lhe fiz a pergunta se Jesus teve a chance de se defender de verdade. E é interessante como hoje, por exemplo, o normal do direito é que quem acusa tem que provar, né? O ônus da prova cabe a quem acusa. As coisas estão tão mudadas, estão tão invertidas, está tudo tão maluco hoje, que parece que quem está sendo acusado é que tem que provar que é inocente, né? Antes, quem acusava tinha que provar que alguém era culpado, com provas concretas. E hoje parece que a pessoa é acusada, todo mundo acusa, e cabe provar que é inocente a pessoa que está sendo acusada. Mas nesse caso aí, né? As provas eram consistentes, doutor? Daniel, imagina um julgamento sem lastro probatório. Imagina julgar alguém sem provas que embasem uma denúncia. Por isso, eu posso dizer claramente que as provas não eram consistentes. Há relatos de testemunhas com falas contraditórias. E no direito, isso pesa muito. Se a prova não é firme, não é correto condenar. A dúvida deveria proteger o acusado, não servir de base para a punição. É isso, doutor. Sem falar, doutor, daquele monte de aquela multidão que certamente também influenciou aí no julgamento, né? Daniel, para mim, essa é uma das partes mais frustrantes de um julgamento. Imagina que o juiz deve ser imparcial, julgar com base em provas. Só que, nesse caso específico, nesse julgamento, o juiz, com medo da pressão popular, com medo da repercussão negativa, começa a ceder. E aí a imparcialidade, que é uma das principais características da justiça, desaparece. Porque justiça não pode ser decidida por clamor público. E quando isso acontece, é um problema, porque passa a não confiar mais em instituições democráticas. Aqui era uma outra época, era um outro julgamento, mas totalmente condenável, um juiz ceder à pressão popular. Entendi. Doutor, e essa mistura? Porque aí a gente teve, analisando o contexto histórico, uma mistura de autoridades religiosas, mas também políticas. Daniel, essa é uma curiosidade que hoje em dia é muito distante dos nossos modelos de democracia. Naquela época, figuras religiosas e políticas se misturavam, o que fragilizava em muito julgamento. Você tem o sinédrio, com a autoridade religiosa, e depois o poder romano atuando. Essa mistura de competência gera dúvida sobre quem realmente deveria estar julgando e com base em quais regras. Isso enfraquece a legitimidade da decisão. Olha só, tá certo. Bem, gente,
foi mais pela curiosidade mesmo, né? Acho que é interessante o exercício. E, doutor Paulo, então, um bom dia, uma feliz Páscoa e, mais uma vez, muito obrigado, viu? Esse é o doutor Paulo Feitosa. Bom dia, doutor Paulo. Daniel, hoje o meu fechamento vai falar sobre uma lição muito clara, que até pelas regras daquela época já havia um limite que deveriam ser respeitados e que no julgamento de Jesus foram ignorados. Sem forma correta, sem defesa e com pressão, naquela época e nos dias atuais não existe justiça. Existe somente a condenação. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Hoje nós falamos sobre curiosidades do julgamento de Jesus. Hoje era um assunto mais histórico, não sobre direito, mas que deixa lições valiosas. Eu agradeço pela oportunidade, Daniel, que você me dá aqui no Direito ao Ponto, e agradeço aos nossos ouvintes. Desejo uma boa Páscoa e um dia de muita reflexão, que nós possamos ser mais empáticos e, como Jesus, amar mais ao próximo. Que Deus nos abençoe. Uma ótima Sexta-feira Santa. Amém. Direito ao Ponto.